Aí sim! Começa agora mais um episódio do nosso podcast, o Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. Hoje o tema é um daqueles que a gente mais gosta de falar. A gente gosta muito, e tanto é que dentre o pilar geração de renda é um dos eixos, que é o empreendedorismo. E a gente vai falar com gente que sabe muito sobre isso. Eu preparei aqui um texto para a gente começar. Quando a gente fala de empreendedorismo, a primeira imagem que vem é Vale do Silício, startups, né? Aquelas coisas um pouco mais assim, uau, né? Investimentos milionários, big numbers, como o mercado gosta, né? Mas a verdadeira força matriz da economia brasileira não vem exatamente daí, né? Vem das chamadas comunidades, das chamadas quebradas, né? E para gente que pega ônibus lotado, gente que demora para chegar no trabalho, o que fazer? O que fazer para a economia circular perto mesmo do seu território? Hoje, a gente vai falar sobre esse universo com gente que é uma dupla, um casal, gente que faz de tudo e já capacitou mais de 6 mil empreendedores em territórios populares. Eu recebo hoje os fundadores da Empreende Aí, Jennifer Rodrigues, psicóloga, gestora de projetos e a mente por trás das operações educacionais da iniciativa, e o Luiz Coelho, administrador de empresas e diretor estratégico, que traduz a complexidade dos negócios para a realidade da base da pirâmide. Jennifer, Luiz, é um prazer receber vocês aqui. Gratidão, estamos animados aqui, empolgados. Instituto Sim, que é um parceiro querido, então estamos aqui empolgados para esse bate-papo. Um grande prazer estar aqui hoje, poder bater um papo sobre empreendedorismo, falar um pouco sobre a nossa iniciativa e também, obviamente, sobre a nossa parceria. Boa. E é uma responsabilidade a mais para mim hoje aqui, porque eles também, né, têm um podcast, tem, né, inclusive o Aron, nosso diretor, já participou e outras pessoas também bem bacanas do terceiro setor já participaram. Então, depois não, já, senão a gente esquece. Para quem quer acompanhar a primeira e a segunda temporada, foram duas, né? Foram duas Duas temporadas do Empreende Aí Cast, está disponível também no YouTube, né, Spotify, o pessoal que quiser procurar. A primeira temporada a gente dedicou a conversar com mulheres empreendedoras potentes. Foi ali no auge da pandemia e retomamos com esse projeto ano passado, onde a gente conversou com diversos clientes e parceiros do ecossistema da Empreende Aí. Ficou uma temporada bem bacana também. O papo com o Aron rendeu muito, a gente queria um segundo episódio, porque a conversa foi muito boa, gostosa, assim, aprendemos muito com ele. E é sempre um prazer aí trocar com vocês. E a segunda temporada é uma comemoração dos 10 anos da Sim. Empreende Aí. Tá. Agora a gente já tem 11 anos, mas a temporada passada foi para comemorar esses 10 anos. Sim. Não é fácil, hein? 10 anos. É luta. É luta, mas vamos falar um pouquinho dessa luta aqui. No site de vocês tem um dado que chama muita atenção. Os alunos que aplicam a metodologia chegam a triplicar as vendas de seus negócios. E é exatamente de olho nesse potencial de escala que a gente atua, que o Instituto Sim atua, e por isso que vendo os números de vocês, a gente, depois de um namoro longo, né, Luiz? Sim. A gente fez essa parceria aí. E dentro dessa parceria, a gente está rodando um projeto incrível em 26, um curso online de 30 horas, beneficiando diretamente 50 empreendedores em São Paulo e no Rio. São Paulo e Rio, que são os entornos onde a Sim atua e onde o Instituto Sim atua também. Então, com foco pesado em finanças e marketing digital. Luiz, vou começar com você. Por que para o empreendedor da periferia dominar a precificação e a tela do celular é a diferença entre fechar as portas ou emancipar suas famílias? Bacana, essa pergunta é muito importante porque... Bom, são duas perguntas, eu vou tentar explicar as duas de forma separadas, dando a devida importância que ambas merecem. Vou começar pela precificação, e aí eu quero começar tirando a parte técnica da precificação É chato. e indo para... Eu não vou detalhar aqui como se precifica, mas eu acho que tem um componente muito importante quando a gente fala de precificação para pequenos empreendedores de periferias, que é a questão de uma autoestima. A gente entendeu e aprendeu durante esses 10 anos que uma das coisas mais importantes para esse empreendedor é ele poder valorizar de fato o seu trabalho. E isso se reflete muito na precificação. A gente foi entendendo que as pessoas com baixa autoestima, achando que faz um bolo só, ou achando que só costura uma roupa, não colocavam de fato o seu valor, o valor pessoal, o valor da sua hora trabalhada dentro da sua precificação. E aí colocava lá
para fazer um bolo vai farinha, vai açúcar, vai chocolate, vai leite condensado, enfim, essas coisas. Colocava isso no preço, mas não colocava a própria hora de trabalho, porque não considerava o seu trabalho como algo importante dentro da precificação. Só aí o preço já saía totalmente errado. Então a gente foi entendendo isso e trazendo essa dinâmica para os empreendedores e empreendedoras da importância do seu trabalho e da importância de precificar a sua hora dentro dos seus produtos, dentro dos seus serviços. E aí, com isso, acho que esse primeiro ponto é um dos mais importantes, porque, de fato, a técnica, a conta, mesmo ela sendo meio chata, mesmo ela sendo meio técnica, você aprende. Só que a autoestima você não consegue dimensionar de uma forma tão rápida e tão dinâmica quanto uma precificação. E ainda mais hoje com inteligência artificial, outras ferramentas, você consegue precificar mais rápido. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de precificação, é falar sobre a autoestima desse empreendedor, a autoestima dessa empreendedora, que é fundamental para ele conseguir fazer uma precificação correta. Feito isso, daí a gente vai para a parte técnica e ensina ali o empreendedor a precificar. Ver os custos fixos, custos variáveis, impostos, comissões, etc. E ensina a, de fato, fazer essa precificação. Se precificar errado, você vai estar pagando para trabalhar. A verdade é essa. Então, a precificação ela é fundamental para que você consiga ter uma sustentabilidade financeira do seu negócio e consiga tirar ali o seu prolabore, tirar o seu lucro, ter uma sobra financeira importante dentro do seu negócio. Porque sem isso, de fato, você vai fechar as portas. Então, essa é a importância da precificação. Precificou errado, você está provavelmente pagando para trabalhar ou está só vendo o dinheiro girar, mas nunca sobra dinheiro para você, o que vai fazer com que você feche as portas muito rapidamente. Sobre dominar a internet, dominar a atenção, dominar a tela do celular, eu acho que é uma disputa cada vez maior, né? A gente está falando de uma economia da atenção, onde de fato a gente precisa saber utilizar muito bem as redes sociais, seja elas quais forem, quais a gente tem mais facilidade, seja TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest. O que mais que eu estou esquecendo? Esqueci algum importante aqui. LinkedIn. Então, assim, tem essas diversas redes e você precisa saber, primeiro, qual delas o seu público tá. Sim. Então não adianta eu tentar falar com as massas no LinkedIn. Não vai funcionar. E não adianta eu querer falar com decisores de empresas usando, sei lá, o Pinterest. Claro. Não é essa linha de raciocínio. Então, primeiro, onde o meu cliente está, e segundo, qual eu consigo dominar com alguma facilidade. Algumas pessoas escrevem melhor, outras são melhores para gravar vídeos, outras são melhores em fotos. Se não é bom em nenhuma delas, você vai ter que ficar bom em alguma delas. Não tem muito para onde correr. É fundamental que a gente consiga utilizar bem as redes sociais para a gente conseguir atrair novos clientes, mostrar os nossos produtos, mostrar os nossos serviços. E às vezes é melhor você ir fazendo e aprendendo enquanto faz do que esperar estar perfeito para começar a usar as redes sociais. Então, assim, quem hoje não precisa nem ter um domínio, porque assim, não tô falando de ser um influencer, de ser esses grandes nomes do Instagram, não é disso que a gente está falando quando a gente fala de usar bem as redes sociais, mas usar as redes sociais para se posicionar, para mostrar o seu produto, para mostrar o seu serviço, para mostrar o seu dia a dia. Isso, por si só, já vai trazer ali clientes, já vai trazer atenção, já vai trazer ferramentas para você mostrar o seu negócio. Então, isso é fundamental. E aí, um ponto que a gente sempre gosta de destacar é que não são só as redes sociais. Existe todo um universo offline que ainda funciona muito bem e que os empreendedores também precisam aprender a usar. Porque tem gente que, por mais que tente, e é importante tentar, é importante aprender, ainda tem muita dificuldade. Mas tem todo um universo offline que você também pode utilizar para vender seus produtos. Existem uma série de gente que vende de porta em porta. A gente tem alunos que montam ali toda uma estratégia, um carrinho ou um tabuleiro e vão vender doce na Faria Lima. Tem gente que vai vender na praia, tem gente que só sai no Parque do Ibirapuera vendendo. Então, assim, essa estratégia de vender offline, vender de porta em porta, passar de salão de cabeleireiro em salão de cabeleireiro para vender ali o seu produto e o seu serviço, também funcionam. E a gente não pode jogar todo esse conhecimento, todo esse aprendizado de lado só porque tem uma nova oportunidade nas redes sociais. Pelo contrário, a gente tem que aprender a integrar tudo. Sim. Então, óbvio, talvez o seu negócio funcione melhor nas redes sociais, outros funcionam melhor no offline, alguns funcionam melhor em todos os formatos. Você tem que ir buscando ali o formato que de fato faça mais sentido para o seu negócio. Saber como apresentar esse produto, né? Mesmo no offline. É fundamental, fundamental. Tanto no online como no offline você tem que saber. E são formatos diferentes, você tem que saber fazer nos dois, eventualmente. Sim.
Jennifer, algo muito forte que vocês promovem é a criação de uma rede de contatos, né? Parece que é um clube, o pessoal entrou, não sai nunca mais. O curso acontece, a troca continua. Como que o suporte contínuo a essa rede de apoio evitam a solidão do empreendedor? Porque o empreendedor, por muitas vezes, ele é solitário, né? Existe os clientes, existe alguém talvez que ajude ele na manufatura ali, mas como que vocês ajudam também essa saúde mental do empreendedor? Boa. Esse é um movimento, assim, que a gente estimula, mas também acontece de forma muito orgânica, assim, né, entre os empreendedores. Então, desde a primeira turma, né, a gente já tinha esses movimentos, assim, de criar um grupo onde eles pudessem se falar, trocar oportunidades, outras indicações, né? Então, acaba fortalecendo essa rede. Sem dúvida, empreender no Brasil, muitas vezes a gente precisa estar ali, né, sozinho, e acho que esse encontro, né, com outros empreendedores que eventualmente estão na mesma fase do seu negócio ou não, porque também, né, Sim. as trocas entre fases diferentes ajuda a alavancar também, né, o ritmo dos empreendedores, então funciona bem quando a gente também tem essa mistura, né, de momentos diferentes de cada negócio, quem está na ideação, quem está na operação. Então, essa troca, assim, ela é muito genuína, assim, e a gente vai estimulando essa cooperação, essa colaboração, né? Então, a gente tem diversas idades também participando do nosso curso, então, desde pessoas de 18 a 60 anos já tivemos Uau. de participação, e essa mistura, né, geracional também é muito boa, né? A gente percebe também alguns desafios de inclusão digital, então a galera que está mais antenada nesses aplicativos, nessas ferramentas, acaba também sendo nessa rede de suporte para os colegas que eventualmente têm uma dificuldade de abrir uma conta no Instagram ou de criar uma apresentação na hora do pitch, né, a apresentação do negócio. Então, a gente vai estimulando esse senso de cooperação, porque não dá para empreender sozinho no Brasil, né? A gente precisa de uma rede de contatos. A gente costuma dizer também que rede de periferia, às vezes, acaba sendo rede de periferia. Então, essa interlocução, né, entre eles e também com os parceiros é fundamental para abrir canais, né, para que eles possam furar essa bolha e também ampliar essa rede de contatos, porque é isso, né? A gente entende que os empreendedores têm 3 principais necessidades, né? Então, acesso a conhecimento, né? Então, a gente às vezes começa o negócio sem ter toda a preparação. Então, a metodologia da Empreende Aí também vem para suprir, né, essa necessidade. Esse empreendedor também tem a necessidade de acesso ao mercado, né, para vender e comercializar os seus produtos e os seus serviços. Então, essas conexões também favorecem, né, nesse crescimento de renda desses empreendedores. E acesso a capital, né? Então, certamente, se o empreendedor for ao banco tentar acessar uma linha de crédito pelos métodos convencionais, ele não vai ter notícias muito positivas, né? Então, essas outras iniciativas e programas também que ofertam premiações, recursos semente, também possibilitam que esse empreendedor teste, implemente coisas novas, né? E com essa rede de contato, ele vai ampliando ainda mais essa base de clientes para poder divulgar, Claro, né, o seu produto e o seu serviço. Então, é sempre muito bom, assim, as histórias. Se eu não me engano, ano passado, a gente foi surpreendido com uma história muito boa também, assim. Um trio teve uma conexão muito grande numa turma e elas ficaram se perguntando, como que a gente pode, sei lá, marcar a história, né, desse momento de conexão e de encontro que a gente teve aqui no curso. Aí uma delas deu a sugestão de fazer uma tatuagem. E aí elas fizeram, as 3, uma tatuagem com o logo da Empreende Aí. A gente falou, caramba, olha o tamanho dessa responsabilidade. não pode mais mudar a marca. Né? Ó a comunicação. E aí foi marcante para nós, assim, Claro. porque foi um momento genuíno entre elas, de parceria e conexão, que elas vão levar para a vida, assim, que saiam muito do curso. Então, é muito bacana, assim, de ouvir essas histórias e a gente sente um quentinho no coração, né? Nossa, imagino, que delícia, fiquei arrepiado. Luiz, a Empreende Aí nasceu em 2015 com uma missão muito clara, né? Democratizar a educação empreendedora. Mas nem todo mundo está familiarizado com esses termos, assim. Então, de fato, o que é empreendedorismo popular? E qual que foi a dor ou a lacuna que vocês observaram lá atrás, né? O que motivou, né, vocês a começar esse projeto? Bacana. Vou começar pela segunda pergunta e depois eu vou para a primeira. Lá em 2015, eu e a Jennifer, a gente estava se conhecendo ainda, né? A gente é um casal, como você disse aí no início, e ambos somos formados pelo ProUni. Então, a Jennifer enquanto psicóloga, eu enquanto administrador, e ambos somos de periferia. Eu sou do Jardim São Luís, a Jennifer do Parque Regina, Jardim Gá, aquela região ali. Ambos, e aí para quem não conhece, ambos são extremo sul
aqui de São Paulo. Uhum. Bom, a gente já era de periferia, eu já tinha empreendido anteriormente, tinha tido uma loja de roupas, e eu já vinha entendendo que a periferia era muito potente para empreender, só que ao empreender na periferia eu entendi que várias coisas não chegavam na gente. Então não chegava uma linguagem de negócios adequada, eu fazia faculdade de administração na época, mas eu não estava aprendendo como criar a minha própria empresa, eu estava aprendendo como fazer a parte administrativa de outras empresas. Então eu também não tinha acesso a esse conhecimento. E a gente foi entendendo o tamanho da periferia e o tamanho das possibilidades e oportunidades de empreender que tinha, mas que não tinha ninguém conversando com a periferia sobre como empreender, sobre como melhorar os negócios, sobre como fazer uma gestão financeira mais adequada, como vender melhor, como usar melhor o marketing. Na época já tinha redes sociais, então como usar isso a favor do negócio. E a gente foi, então, entendendo e construindo em cima dessa necessidade, em cima dessa dinâmica de se comunicar com a periferia, de conversar na linguagem da periferia, então de não chegar falando break-even, seed money, cash flow, dizer obviamente que essas coisas existem e que numa leitura ou em um conteúdo você pode se deparar com isso, mas sem partir do princípio que na periferia todo mundo fala inglês ou entende esse monte de termo técnico. Então a gente começou com a ideia de como a gente vai desmistificar o empreendedorismo para a periferia com uma linguagem simples e popular, porque a gente entende que linguagem é poder. E quando eu simplifico essa linguagem e trago isso para mais gente, eu estou compartilhando poder de gerar renda, poder de conseguir um status, porque a gente sabe que tem um status em empreender, que é diferente de outros tipos de trabalho. Então a gente conseguiu construir a metodologia baseada nisso e olhando para esses empreendedores populares. E aí, o que é esse empreendedorismo popular? Acho que vale a gente destacar que existem dois tipos de empreendedores quando a gente fala do universo de se abrir um negócio. O primeiro são os empreendedores por oportunidade. Então, é a pessoa que enxerga uma oportunidade no mercado, vai lá, constrói um produto, constrói um serviço e começa a ganhar dinheiro com aquilo. Então, a pessoa enxerga uma oportunidade e vai lá e constrói um negócio para suprir uma demanda no mercado. E tem os empreendedores que são os empreendedores por necessidade, que são a grande maioria no Brasil e a grande maioria dos empreendedores populares. A gente usa esse termo populares, que são os empreendedores que vêm de periferias, de favelas, de comunidades, enfim, o nome que a gente for dar aí, mas são esses empreendedores. Então, eles geralmente empreendem por necessidade, porque eles precisam empreender. Eles precisam fazer alguma coisa para gerar renda, para suprir ali um desemprego, muitas vezes, para poder construir alguma renda de fato para sua família. E aí são negócios que muitas vezes têm um nível menor de instrução. Então, só a gente pensar, a pessoa que identificou uma oportunidade no mercado, ela provavelmente estudou sobre aquela oportunidade, ela provavelmente entendeu como que ela vai vender aquilo, provavelmente ela entendeu quais os diferenciais dela. Quando a gente fala de necessidade, geralmente é o oposto. A pessoa fala, putz, o que eu sei fazer? Eu sei fazer um bolo, eu sei costurar uma roupa, eu sei comprar barato e vender um pouco mais caro. Então ela vai naquilo que ela já sabe e tenta levar aquilo para o mercado. Geralmente é uma pessoa que ainda não estudou tanto sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre marketing. Então ela vai ali meio que no sentimento, no que ela consegue. E ela vai construindo com isso e vai funcionando. Mas tem um teto. Tem um teto de precificar da forma correta, de saber vender, de saber organizar as finanças. E aí começa a misturar tudo e muitas vezes vira uma bagunça. E aí é aí que a gente entra e outras iniciativas também entram para apoiar esses empreendedores. Então, o empreendedor que empreende por oportunidade é aquele que a gente vê do Vale do Silício e que não sei o quê, e que é a minoria da minoria, mas é o que a gente mais escuta falar, porque tem mais barulho ali ao redor dele. E é o que empreende por necessidade, o empreendedor popular, que às vezes está vendendo um produto na rua ou vendendo coisas na internet mesmo, de uma forma muito inicial ainda, mas que vai aprimorando. Esse é o empreendedor popular. É o empreendedor que a gente apoia, que muitas vezes não tem acesso a crédito, como a Jennifer trouxe, não tem acesso à educação empreendedora, não tem acesso ao mercado, e a gente vai construindo possibilidades e criando pontes para esses empreendedores. Não para ficar mais fácil, porque empreender, acho que eu tô há 11 anos aqui, não fica mais fácil. Vai sempre aumentando a complexidade, mas vai tornando mais possível e vai diminuindo a chance de erro. Então, quando a gente consegue fazer isso, esse empreendedor aumenta o faturamento, esse empreendedor sustenta melhor a sua família, tem uma melhor qualidade de vida. O empreendimento que começa por necessidade de gerar renda, começa a virar o sustento da família, começa a crescer, começa de fato trazer mais possibilidades. Porque a gente acredita muito na questão
de trazer uma autonomia financeira para essas pessoas, uma emancipação financeira. Então, é tirar essas pessoas de subempregos, é tirar essas pessoas de lugares que elas não gostam de trabalhar e que elas possam, de fato, empreender e ter um pouco mais de recurso, de liberdade, ter um momento a mais de lazer, porque tem um pouco mais de dinheiro, ter um plano de saúde, de repente, não ter uma dificuldade para comprar um remédio. É disso que a gente fala quando a gente fala de Sim. treinar esses empreendedores populares. Vocês ajudam também com a questão da formalização desses empreendedores? Sim, a gente tem um módulo, né, específico dentro da formação. É um módulo mais recente que a gente incluiu na metodologia, né, dada essa necessidade realmente desses empreendedores também se formalizarem, também atenderem novos públicos. Então, à medida que ele cresce, ele também vai tendo esse rigor e um outro nível assim de realmente de clareza, de prestação de contas, né, do seu trabalho. E com essa possibilidade, a gente traz justamente isso. Você pode inclusive vender para empresas, governo, né? A partir desse momento em que você consegue emitir uma nota fiscal. Então, a gente também vai estimulando, trazendo essa perspectiva das oportunidades que vem com a formalização, né? No Brasil, a gente tem né, uma escala onde a gente pode abrir os negócios, né? Então, isso também possibilita uma tributação mais acessível para os pequenos negócios, né? Muito olhando ali a perspectiva do microempreendedor individual, né? Que é um ponto de partida. E à medida que esse empreendedor vai crescendo esse faturamento, ele vai precisando, né, mudar também essa configuração jurídica, e que é o que a gente deseja para todos os nossos empreendedores, né? Que foi um pouco também do movimento aqui na Empreende Aí. A gente começou, né, de uma forma pequena, hoje a gente foi criando uma outra estrutura, com mais equipe, mais projetos, e também tendo essa necessidade de ampliar, né, essa questão da formalização e do CNPJ que a gente tem hoje. Então, muito da metodologia também é esse espaço de troca, assim, dos nossos aprendizados, o caminho das pedras, para que a gente consiga minimizar os riscos, né, e que esse empreendedor ele consiga empreender com mais segurança. Né? Sim. Você falou de metodologia, eu adoro esse nome aqui, Despertando o Empreendedor. Eu acho genial, né? Você é psicóloga de formação. Sim. Né? E você usa essa mescla da psicologia com a administração do Luiz para essa metodologia de despertar, acho que mais falando do lado emocional do empreendedor, né? Não sei se entra essas questões também pela sua formação. Boa. Não, sem dúvida, assim, quando a gente criou, né, os primeiros esboços da metodologia lá em 2015, né, as primeiras turmas, a gente foi pensando muito nesse universo, né, para além de pensar só em negócio, mas também pensar no indivíduo. Antes de tudo, que ele pudesse escolher, né, um ramo, um segmento de negócio que fizesse sentido com as habilidades que ele já tinha, com as competências. Então, justamente a gente desenvolver ideias que partissem dessa bagagem que esse empreendedor já traz, bem numa perspectiva freiriana, assim, né, de partir do conhecimento que o indivíduo já traz, né? E aí a gente constrói essa metodologia. Antes, né, mesmo de falar de gestão, a gente fala de autoconhecimento, para justamente fazer esse trabalho de identificação de habilidades, competências, e que ele faça essa revisão mesmo e que tenha uma ideia mais conectada a esse propósito de vida. Então, a gente tem algumas atividades onde a gente vai conduzindo todo esse processo para ele chegar nessa ideia de negócio, ou se ele já tem um negócio em operação, é o momento dele fazer né, uma revisão. É isso mesmo, né? Que eu estou me realizando, porque a gente traz essa perspectiva, né? Para além de pagar boletos, a gente precisa ter uma satisfação com o nosso trabalho, né? Assim, não é que tudo vai ser flores todos os momentos. A gente, né, empreende, é uma série de desafios diariamente. A gente costuma dizer que empreender no Brasil é uma montanha russa, né? Uma hora você está lá em cima, uma hora lá embaixo, às vezes no mesmo dia. Então, são muitos os desafios, mas ter essa clareza, né, de entender por que a gente decidiu empreender, né? E o que nos motiva vai nos dar essa base para quando chegar esse momento, talvez, de passar repentinamente na cabeça, né, a decisão de desistir. Então, o autoconhecimento ele vem justamente para ser esse contraponto, para ser esse elo mesmo e de fortalecer esses empreendedores em relação à escolha que ele fez, né? Então, dentro da metodologia, a gente começa pelo autoconhecimento, vai identificando essas habilidades, formata a ideia, testa no mercado, entendendo os primeiros consumidores, onde a gente vai vender, e aí sim a gente vai para a parte de gestão, olhando para planejamento, vendas, finanças, que é o calcanhar de Aquiles de muitos empreendedores que vão misturando, né, finanças pessoais e finanças do negócio. E aí também a gente prepara esse empreendedor para apresentar o seu negócio. Muitos dos programas a gente tem um recurso semente, assim como no projeto com vocês,
que é um recurso essencial para esse empreendedor testar ou implementar um novo canal de venda, contratar uma equipe, um equipamento. A gente costuma dizer, né, que o pessoal da Faria Lima tem, às vezes, recurso para queimar, né, caixa, e o empreendedor da periferia não tem isso, né? Então, acho que esses programas, assim como incentivo financeiro também para os pequenos negócios, são importantes para trazer essa perspectiva. Claro que uma proporção diferente, né, do recurso disponível na Faria Lima e outras regiões do Brasil, do Vale do Silício, enfim, que você tinha citado. Mas é uma possibilidade para esse empreendedor testar alguma coisa nova no negócio, visando esse crescimento de faturamento, de renda, e vai trazendo novas possibilidades, né, para esse empreendedor. Então, um pouquinho do que a gente fala na metodologia, e sempre com esse cuidado de traduzir jargões, termos técnicos, para de fato ser uma linguagem acessível e democrática, com exemplos reais, próximos. Então, se a gente vai falar de um exemplo do Vale do Silício, a gente também precisa trazer um exemplo, né, do bairro, para que esse empreendedor consiga entender essa dimensão e como ele aplica na realidade dele, né? Já aconteceu de alguém perceber depois de tudo isso que não é para ele empreender? Já tivemos alguns empreendedores que ou pivotaram a ideia, assim, de mudaram totalmente de segmento, falou, não, eu estava indo por essa direção e, na verdade, entendo que minhas habilidades estão mais voltadas para outra. Ou como também, tipo, o retorno que o empreendedorismo vai me dar vai demorar muito, então eu vou voltar para o CLT, vou mandar um currículo e tá tudo bem, porque eu acho que é isso, né? A gente empreende muito por necessidade, né, vindo das periferias, mas precisa estar realmente atrelado aos nossos objetivos, aos nossos valores, e empreender exige, assim, inúmeras competências e que nem todo mundo está preparado, né, e não foi estimulado para isso, né? A gente vem de uma geração que, né, entendia o trabalho só como aquele, né, onde você batia o cartão todo dia, que você tinha que sair de casa, pegar trânsito, né? Hoje a gente tem muitos empreendedores que empreendem da sua casa também, né? Com horários mais flexíveis, mas não com uma jornada mais fácil, né? Acho que tem uns mitos aí também que a gente precisa desmistificar, porque assim, é muita luta, muita energia, né? E a curva para você chegar nos resultados, ela é longa. Então, nem todos têm essa paciência de esperar, a determinação e o foco de persistir e ajustando, né? Porque eu acho que muito disso que a gente traz na metodologia, né? Não precisa estar perfeito para lançar, né? O feito é o melhor que perfeito, né? Então, a gente vai transformando e ajustando ao longo do caminho e vai trazendo essa melhor versão de si, do negócio. Então, esse movimento também da gente não ter, né, essa autocobrança, assim, por ter a perfeição logo de cara, sem dúvida é um aprendizado muito grande, assim. Sim. Então, para as pessoas mais metódicas e organizadas, o empreendedorismo traz essa perspectiva, assim, né, de que a gente vai ajustando mesmo ao longo do processo. Então, é um pouco do que acontece, mas sim, muitas pessoas desistem, fazem essa autoanálise e falam, não é para mim, deixa eu voltar lá para mercado formal e tal. E tá tudo certo, né? Acho que só para complementar, empreender não é para todo mundo. E acho que nada é para todo mundo, né? Então, quando a gente vê críticas à CLT, quando a gente vê críticas ao trabalho formal, ou críticas a pessoas que preferem trabalhar no modelo de plataforma, porque também tem isso, a gente sempre acha muito curioso, tipo, não, todo mundo tem que ser empreendedor, não dá, isso não existe, são perfis diferentes, características diferentes, desejos diferentes, e dizer que todo mundo pode ser empreendedor, eu acho que, assim, é motivacional e é legal, mas não é o perfil de todo mundo. As pessoas têm perfis diferentes, tolerância a risco diferente, tolerância diferente a, perder renda para ter mais renda lá na frente. Então, assim, não é de fato para todo mundo. Óbvio, se você quer muito, tem o nosso curso, tem várias possibilidades para você ir aprendendo a empreender, mas ainda assim você pode olhar e falar, isso aqui não é para mim. Assim como uma pessoa que tem todos os perfis, todas as características para ser empreendedora, ela não vai se adaptar em um outro tipo de contexto, um outro tipo de trabalho. Então, os perfis determinam muito de como a gente vai escolher viver a nossa vida também, né? Sim. A gente está falando agora sobre quem não tem o perfil, mas eu queria agora escutar de vocês, aí vocês ficam à vontade. Queria saber, assim, uma história, um chamado case de sucesso, assim, de alguém que vocês acompanharam e, uau, olha o que se tornou. Boa. Você puxa daí, Luiz? Você quer que eu vou? Pode ser. Boa, eu vou trazer alguns que a gente sempre traz, mas eu acho que são importantes para
para demonstrar a variedade do que são cases de sucesso quando a gente fala de empreendedorismo periférico. A gente vai ter desde do Diogo, que foi da nossa segunda turma, e depois participou de Shark Tank, hoje ele faz palestra fora do Brasil, enfim. Tá. Ele tem, acho que 2 negócios, ele começou com uma escola de inglês, agora ele tem uma escola de inglês e uma escola de programação. Então ele foi crescendo muito, foi participando de vários programas, foi participando, como eu falei, do Shark Tank, pegando investimento com o cara da Chili Beans, se eu não me engano, e alguns outros ali. Então isso é um modelo que você pode considerar um modelo de sucesso. O garoto de Jardim Pantanal, extremo leste de São Paulo, que conseguiu construir ali alguns negócios depois de passar pela nossa formação. Isso lá foi da segunda turma, 2016 talvez. Até um segundo caso, por exemplo, da Nani, que é uma mãe atípica, que ela tem um filho que é especial, e ela conseguiu construir um brechó e, através desse brechó, dar o sustento para o filho dela, dar o sustento para ela mesma e conseguir ter os cuidados que ela precisa ter com o seu filho, que é fundamental. Então, assim, ela não conseguiria ter um trabalho, uma rotina de CLT e cuidar do filho dela que tem necessidades especiais, mas empreendendo da casa dela, com brechó, construindo conteúdos muito bons, ela tem uma familiaridade ali com câmera, com rede social, então ela tem essa facilidade, ela usa muito bem isso a favor dela. Tanto que ela foi uma das premiadas na turma que ela participou com a gente e conseguiu, assim, decolar com o negócio dela. Então, vejam, são cases totalmente diferentes, em vidas totalmente diferentes. Então, eu comecei falando de um jovem empreendedor na época e de uma mãe empreendedora. Então, ambos com características diferentes e que o sucesso é diferente para os dois, mas ambos conseguiram ser ali uma história de sucesso para dentro daquilo que eles estão construindo. E a gente tem outros casos, desde alunos que começaram a vender seus produtos para marcas grandes, como Carrefour, Hotel Ibis e por aí vai. Então, assim, a gente tem, de fato, uma variedade muito grande de cases. Eu estou tentando ser resumido aqui para pegar cases diferentes, mas importantes para dentro desse contexto. Eu acho que vocês esqueceram que é de um casal chamado Luiz e Jennifer. Lá atrás, 2015, vocês tiveram essa iniciativa. Começou a engrenar, demorou? Ou logo de cara vocês já conseguiram público, empresas parceiras? Como é que foi? Acho que foi um primeiro ano, assim, de muita construção, assim, até os primeiros resultados chegarem, assim. Então, no primeiro momento, né, Empreende Aí era um blog, onde o Luiz contava as experiências dele em outros empreendimentos, Sim. né? Nessa época eu apoiava com a revisão dos conteúdos. E aí a gente fica sabendo que o Muhammad Yunus viria ao Brasil. Luiz já tinha lido alguns livros dele, né? Então, para quem não conhece o Yunus, vale a pena conhecer, né? Ele que é Nobel da Paz, economista de Bangladesh, que foi responsável, assim, pelo desenvolvimento da economia do seu país, muito a partir da perspectiva dos negócios de impacto, dos primeiros... as primeiras movimentações de microcréditos que se ouve falar, né? Partiu dele lá de Bangladesh. E aí a gente fica sabendo que ele vem ao Brasil em maio de 2015. E aí a gente se desloca aqui do extremo da Zona Sul de São Paulo até o Rio de Janeiro para participar dessa palestra. E aí eu lembro que, assim, a gente não fala inglês, aí a gente ouviu, né, a tradução, assim, com muitos desafios, mas toda a presença dele era muito inspiradora, assim, né? Porque a gente já estava começando a entender esse universo dos negócios de impacto social, né? Que são empresas que operam pela lógica do mercado, mas que visam esse impacto social através da sua atividade fim, né? E a gente foi entendendo que a gente podia ser algo maior do que o blog. E aí veio a ideia de construir, né, uns primeiros cursos, a metodologia a partir da nossa experiência, né? Então, trazendo conteúdos, né, dessa perspectiva da psicologia, da administração com o Luiz. E aí a gente começa a desenhar essa primeira turma. Então, a gente faz parcerias locais, assim como a ONG do bairro, que cedeu espaço. Divulga as inscrições via Facebook, na época, naqueles grupos de bairro que tinha, tipo Piraporinha News, Jardim São Luís News. E assim a gente consegue fazer o primeiro teste, assim, do nosso curso, de forma gratuita, com grana zero também, então muito nas parcerias. E a gente começa a reunir informações, assim, desse primeiro teste e começa a entender que existe uma possibilidade de captação de recurso através dos editais. Então, naquele primeiro ano, assim, de 2015 a 2016, a gente fez a escrita de algumas propostas e a gente foi aprovado em 3 editais, que foram importantes para a gente ganhar,
né, um fôlego financeiro naquele primeiro ano. E nesses 3 primeiros editais, a gente conseguiu rodar acho que 12 ou 15 turmas, assim. Então, a gente conseguiu dar uma escala Escalou. para esse primeiro teste. E aí, com esses dados, a gente foi entendendo uma maneira de lapidar também esse modelo de negócio. Então, que a gente não dependesse exclusivamente dos editais, mas que a gente começasse a buscar empresas, institutos, fundações ou até mesmo o governo para patrocinar as iniciativas. Então, a gente vai transformando, né, esse modelo e a partir desses dados, os indicadores, principalmente de crescimento de renda desses empreendedores, a gente consegue fazer uma estrutura de uma área comercial mesmo para poder vender, né, os programas e projetos e com isso ampliar, né, a nossa atuação. Então, a gente começou executando, né, uma média de 15 turmas ano, e aí de 2018 para frente a gente cresceu bastante, tendo a necessidade de contratar equipe, ter multiplicadores em sala de aula. Então a gente foi percebendo que ex-alunos tinham esse potencial de ser multiplicador, porque até então eu e Luiz conduzíamos todas as frentes do negócio, inclusive, né, dar aulas, e aí a gente foi entendendo essa necessidade de passar o bastão e de ficar numa posição mais estratégica do negócio, né? Então, foi esse movimento que aconteceu. E aí a gente cresce, assim, com cursos online, presenciais. Com presencial, a gente já pôde ir para Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Tem um projeto que a gente vai contar daqui a pouco, né? Que a gente pôde passar por Rio Verde, em Goiás, Toledo, no Paraná, e Uberlândia, Minas. Já fizemos também turmas no Mato Grosso do Sul. E com o online a gente atinge o Brasil todo, né? Inclusive o projeto com vocês é online, então nos possibilita também essa escala. E aí a gente pode afirmar que a gente tem pelo menos um aluno formado em cada estado do país, o que é motivo de muito Que orgulho, legal, né? que legal. E fala desse crescimento, assim, e sempre com essas empresas, né, que têm objetivos com bastante sinergia a nós, né, as áreas de responsabilidade social, ISG, ou até marketing, RH, nos procuram para fazer programas e projetos, pensando esse desenvolvimento territorial, às vezes do entorno das suas empresas, ou uma região específica. Então, a gente tem essa possibilidade de ir construindo programas e projetos com esses parceiros, né? Você falou do modelo online, ele começou de uma forma robusta pós-pandemia, ou desde o início já tinha? A gente teve uma primeira experiência em 2017, que foi muito bacana, assim, que a gente considera que foi o primeiro curso do país voltado a empreendedores populares, assim, com essa linguagem contextualizada e traduzida. A gente pôde gravar no estúdio de um parceiro lá da região, assim, e foi ótimo, porque a gente conseguiu ter essa primeira experiência. E aí, sem dúvida, com a pandemia 2020, a gente precisou fazer essa adaptação, né? Porque basicamente os cursos até então eram presenciais. Então, a gente conseguiu negociar com os nossos patrocinadores para transformar os cursos presenciais em online. Então, essa experiência de 2017 foi muito necessária, assim, para a gente rapidamente se adaptar. Então, esse formato de gravar os videoaulas, de poder estruturar uma plataforma, de poder ter essa rotina e essa dinâmica para os alunos estudarem dentro da semana, virem para uma aula ao vivo para tirar dúvidas. Então, o online também é interessante, porque tem gente que odeia e tem gente que fala, olha, eu não faço mais curso presencial, né? A gente ouviu isso de uma senhora de Parelheiros uma vez, assim, olha, eu nunca mais volto para um curso presencial, pela praticidade que o online me oferece. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Eu mesmo, eu gosto do presencial, eu acho que é mais rico, assim, mas pela praticidade do online... eu estou fazendo uma pós hoje online, assíncrono, então, sei lá, lavando louça, estou escutando a aula, né? Então isso ajuda muito. O híbrido é o futuro, né? Porque você mescla, eu concordo muito, assim, o contato olho no olho é muito importante, assim, as trocas, as conexões, mas sem dúvida o online otimiza muito da nossa rotina, né? Otimiza. Você falou de um projeto que você quer mostrar, Boa. que vem aí? Eu, inclusive, trouxe de presente para você, Eba. em primeira mão. A gente está lançando, né, Luiz? O livro da Cozinha Multicultural. É um livro, né, e um livreto de receitas. Opa! Então, aqui posicionando, né, o livro, o livreto com as receitas. Opa. E aqui a gente fez um trabalho com o apoio, né, do Ministério da Cultura via Lei Rouanet, e patrocínio do Instituto BRF, onde nas 3 cidades que foram, né, o objeto de pesquisa do trabalho e também do projeto, a gente pôde contar nesse livro
a história da construção das cidades, que foi justamente Rio Verde, em Goiás, Toledo, no Paraná e Uberlândia, Minas, e falando também desse movimento migratório que aconteceram nas cidades. Então, falando, né, desse papel justamente da gastronomia, porque muitas vezes a gente consegue trazer pouca coisa na mala, mas a gente traz as memórias, né? E a comida tem esse lugar da memória afetiva. Sim. Então a gente pesquisa, né, toda essa história das 3 cidades, entrevista alguns desses imigrantes, e a gente também traz algumas receitas, assim, as principais receitas, assim, desse público que mora, né, nessas cidades. Não sei se o Luiz quer me complementar de alguma forma também. Acho que é importante também trazer como que esses imigrantes, esses refugiados utilizam a gastronomia para construir renda. Então, eles empreendem muitas vezes nas cidades a partir da gastronomia e a partir disso geram renda. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma conexão entre cultura, gastronomia e empreendedorismo desses imigrantes. E aí a gente tem histórias como do Luiz, por exemplo, que é um venezuelano, que construiu um bar voltado para a culinária venezuelana na cidade dele, e tem lá os drinks venezuelanos, as comidas venezuelanas, e ele se sustenta a família dele a partir da cultura dele. Então isso também é muito bacana a gente mostrar. Acho que tem um ponto que a gente sempre não, mas a gente começou a entender quando a gente começou a fazer turmas para imigrantes e refugiados, que qualquer um pode ser um imigrante, qualquer um pode ser um refugiado, o mundo é caótico e maluco. Então, além de ter guerra, além de ter mudança climática, além de ter mudanças tecnológicas, tudo isso faz com que a gente precise sair dos nossos países. E quando a gente sai, como a gente é recebido? O que a gente leva na mala? E a gente também entendeu que as possibilidades de geração de renda e a gastronomia andam de mãos dadas muitas vezes quando a gente fala desse público. Então, a gente conseguiu construir um projeto muito bacana e fazer o nosso primeiro livro, né? Outros virão. Sim. Então, a gente já lançou esse nessas 3 cidades que a Jennifer trouxe e tá online, disponível para baixar também no nosso site, no nosso Instagram. Só entrar lá que consegue baixar o livro e Apreciar, né? apreciar, fazer a leitura, fazer as 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 receitas. receitas, assim, E é isso. o caderno de receitas ficou bem interessante, assim. Vocês já testaram? Olha, dá vontade de fazer todos. Eu vou começar a testar agora, porque assim, tá saindo do forno. Tá saindo do forno agora, mas assim, tem muitas memórias e acho que é isso, né? E o quanto tem essas adaptações, né? O quanto que, né, os alimentos vão sendo transformados em cada cultura, assim. Então, a base do milho aqui, dos pratos que podem ser gerados. Então, a gente também vai traçando esse paralelo, né, dos Sim. alimentos em comum, que fica bem bacana também. Uhum. Ah, que legal. Eu vou pegar o meu aqui e vou tentar alguma coisa. Boa. Depois eu falo para vocês. Esse aqui, eu tô vendo, é Ministério da Cultura. Então é pelo Pela Lei edital. Rouanet. Pela Lei Rouanet. Isso. Tá, então, isso aqui... Por que eu tô falando isso? Então, isso aqui vocês conseguiram pela Lei Rouanet. Mas o meio de subsistência da Empreende Aí são os editais, como a Jennifer já disse, mas também o apoio de empresas como o Instituto Sim. Perfeito. A gente vem percebendo, na primeira temporada do nosso podcast, que outras empresas também estão pensando nessa iniciativa do Aí Sim, né, de fazer podcast. Então, eles estão acompanhando. Boa. Então, eu queria agora que a gente aproveitasse esse público também, né, de empresas que ainda não conhecem, que ainda não sabem, assim, putz, eu quero ajudar, mas como fazer? Então, esse é o momento, assim, de vocês venderem o peixe. Boa. De como eles podem entrar em contato com vocês, como que a gente pode ajudar. Perfeito, perfeito. Bom, então eu vou falar aqui, aquela minha câmera, né? Isso. Boa. Bom, se você tá aqui escutando o podcast, aposto que você adorou essa conversa até aqui e quer também desenvolver um projeto, desenvolver um programa de geração de renda, de empreendedorismo, de construção de projetos ao redor de uma planta ou de uma fábrica da sua empresa, ou se você também trabalha, seu negócio é voltado para empreendedores, né? O seu core business é voltado para os empreendedores, ou se está dentro das suas ações ESG, trabalhar com geração de renda, podem procurar a gente tem alguns tipos de programa. Então, como a Jennifer falou, a gente tem programas presenciais, online ou programas híbridos. A gente também constrói, além de a gente ter os programas mais prontos, né? A gente também pode construir programas e projetos em parceria, de uma forma que fique muito adaptado para sua empresa e para sua necessidade. Então, não perca essa oportunidade. Chama a gente, pode chamar pelo Instagram, que é o @empreendeaioficial, ou pode me mandar um e-mail, que é o luiscoelho@empreendeai.com.br, e a gente troca uma ideia e constrói um projeto bem massa, bem bacana, para ficar de uma forma que atenda às necessidades de ESG, de sustentabilidade, de responsabilidade social da sua empresa e da sua organização em específico. Uma coisa que eu acho interessante é
a gente percebe cada vez mais que muitas empresas não estão mais fazendo porque tem que fazer. Porque tem que entrar nessa onda do ESG, né, do 2030, né, que parece que é o ano do fim do mundo, né? Tudo é a meta 2030. Então, acho que é uma dica aí bem interessante para você que quer contribuir, quer crescer o território, porque a gente trabalha com os nossos entornos, né? O entorno Sim. dos shoppings que dá sim. E nada melhor do que ver esse entorno crescer, se desenvolver, até porque traz retorno para financeiro, Perfeito. né? Então, Perfeito. se o entorno de um dos shoppings está melhor, então ele vai lá no shopping, vai consumir, né? Então é um ganha-ganha. Perfeito. Né? E cabe aí você agora aí, ó. Quem que costuma mais mexer com vocês, trabalhar com vocês? Porque nem todo mundo tem uma área de responsabilidade social, como assim tem, né? Então, o que que é? É o RH, é o marketing? A grande maioria é ou área de responsabilidade social, ou instituto e fundação, ou RH e marketing. Geralmente essas são as áreas que a gente mais se conecta. E aí também tem o poder público, mas aí é uma outra dinâmica de contratação, através de licitações e etc. Gente, daria pra gente ficar conversando aqui muito mais tempo, Sim. mas quero agradecer vocês, né? Não vieram de pertinho, né? Fizeram uma viagenzinha para chegar aqui. E foi muito bom assim, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. A gente conhece pelos relatórios, né? Pelos encontros online, né? É gostoso se conhecer Sim. pessoalmente. E a gente deseja muito sucesso para o Empreende Aí, para vocês. Parabenizar pela iniciativa, porque, lógico, é o trabalho de vocês, né? Mas a gente percebe que vocês não fazem só, né? Porque é o trabalho. Vocês, eu acho que encaram como uma missão mesmo, né? Ajudar esse empreendedor popular. E a gente deseja muito sucesso e a gente espera que essa parceria nossa permaneça, né? A gente está aí rodando o segundo ano, né? O segundo projeto com vocês. O primeiro foi muito legal, a gente vê o trabalho sério de vocês, até no respeito à empresa, né? Assim, a identidade visual, a gente, né, até elogiou o Gustavo, Que está aqui, que está aqui inclusive. nos bastidores também, né? Pelo apoio, por entender, estudar o nosso manual de marca. Ficou uma coisa muito bonita. Ficou com a cara de vocês, mas também ficou com a nossa cara. Sim. Então, parabéns para toda a equipe, né? Com vocês aí liderando. É isso, né? Um timaço, né? A área de comunicação, tem Gustavo, Bia, as nossas equipes de projeto, educação, atendimento, enfim, a gente hoje está nesse desafio, né, de poder fazer essa gestão mesmo mais estratégica das equipes, né? E aí é um outro nível, né, de desafio também enquanto empreendedores, né? Que é o que a gente deseja para todos, assim, e a gente se orgulha muito das histórias que passam e são transformadas. E assim, são transformações que, né, acho que a via da emancipação financeira, ela conversa com todas as áreas da vida, né? Então, era muito comum, assim, enquanto a gente ministrava aulas, da gente ouvir relatos de mulheres se separando, saindo de relações abusivas. Então, justamente por entenderem, né, o seu papel, a sua independência, né, as suas habilidades. Então, isso é muito bonito de ver a transformação acontecendo. Então, essas histórias é o que nos motivam, né, a seguir na caminhada, porque não é fácil, né, mas, sem dúvida, os empreendedores, as histórias vão também dando esse quentinho no nosso coração. Então, agradeço também pela oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre isso, pela parceria também sempre muito respeitosa, colaborativa. Isso é muito bom para que a gente consiga fazer a melhor entrega, né? Bom. É isso, agradecer mais uma vez o convite, obrigado pelo espaço para a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho da nossa história, e agradecer também a parceria e que tenha muitos e muitos mais anos de parceria de muito sucesso. Se Deus quiser. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Você que é empresa, a gente já falou, né? Como procurar, e também para quem quer se aprofundar, para quem quer se aperfeiçoar no empreendedorismo, empreendeai.com.br é o site, é isso, né? Isso. Empreendeai.com.br. Siga nas redes sociais também, Empreende Aí. Eles estão no TikTok também? No TikTok a gente tá engatinhando, ainda, a gente tá mais forte no Instagram. Estão ensaiando as dancinhas. Aí me pega. E aí no Instagram, Empreende Aí Oficial. Isso. Empreende Aí Oficial. Perfeito. Dá certo. No LinkedIn também? LinkedIn Empreende Aí. Empreende Aí. Tá bom. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Espero que tenham se inspirado tanto para se aperfeiçoar no empreendedorismo ou para apoiar aqueles que querem empreender. E a gente volta em breve com mais histórias inspiradoras. Tchau!